A trégua de 7 dias entre Israel e o Hamas encerrou-se na sexta-feira, 1º de novembro, após impasses nas negociações e acusações de Israel de violações por parte do grupo radical islâmico ao disparar contra o país vizinho. A guerra que precedeu esse período de cessar-fogo, estendendo-se por quase 8 semanas, deixou um rastro de destruição generalizada, com mais de 14.800 mortes registradas em Gaza, conforme dados do Ministério da Saúde palestino na Cisjordânia, que obtém suas informações das autoridades de saúde gerenciadas pelo Hamas em Gaza. Durante a crise dos reféns, o Hamas estava ativo nos túneis subterrâneos em Gaza. Após um período de relativa inatividade, as Forças de Defesa de Israel, IDF, lançaram uma operação significativa, implementando novas estratégias de guerra para capturar e eliminar o Hamas nas linhas de túneis ao sul dos assentamentos de Gaza. Relatos recentes indicam que as IDF descobriram e destruíram um grande número de túneis do Hamas nos últimos dias. Esses túneis, além de servirem como vias de transporte, desempenhavam um papel crucial como centros estratégicos de comando e armazenamento de armas para o Hamas. As tropas da Unidade de Engenharia de Combate Yahalom, na faixa de Gaza, tiveram um papel crucial na identificação e destruição dessas passagens subterrâneas. A estratégia da IDF não se limitou apenas à neutralização dos túneis, mas também mirou instalações adjacentes, incluindo depósitos de armas e campos terroristas. A ação resultou na destruição de aproximadamente 400 túneis, expondo a extensão das redes subterrâneas do Hamas. Paralelamente, a IDF acusou o Hamas de usar a população de Gaza como escudo humano, posicionando sua infraestrutura em áreas civis e nas proximidades de escolas e residências. Uma reviravolta notável na estratégia militar foi a decisão da IDF de inundar os túneis do Hamas com água do mar. Essa abordagem inovadora tinha como objetivo não apenas a destruição física dos túneis, mas também prejudicar as operações e deslocamentos subterrâneos do Hamas. A ação de inundação, aplicada nos túneis estratégicos localizados a aproximadamente 15 a 20 metros abaixo do solo, visava minar as capacidades do Hamas de utilizar essas passagens para esconder líderes, comandantes e reféns. Essa mudança tática pegou o Hamas de surpresa, impactando significativamente seus esforços no sul da faixa de Gaza. A expectativa da IDF é que essa estratégia contribua para expor e neutralizar os terroristas do Hamas, especialmente aqueles escondidos nos túneis inundados. Enquanto a IDF busca adentrar o centro de Gaza, o Hamas enfrenta dificuldades para transferir seus líderes e comandantes para o sul devido ao alagamento dos túneis subterrâneos. Isso representa um desafio significativo para a liderança do Hamas, que agora enfrenta a possibilidade de perder pontos estratégicos e capacidades operacionais cruciais. O objetivo declarado da IDF é substituir o grupo terrorista do Hamas. A estratégia de substituir os túneis subterrâneos por túneis subaquáticos marca uma abordagem inédita na confrontação com organizações terroristas que utilizam essa infraestrutura para se esconder e conduzir operações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra continuará até que todos os objetivos sejam atingidos, incluindo uma vitória total contra o Hamas. Em relação ao OS reféns, Saleh al-Aruri, vice-chefe do gabinete político do Hamas, afirmou que não haverá negociações enquanto a agressão não cessar. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, revelou que o Hamas se recusa a libertar 17 mulheres e crianças reféns. Al-Aruri enfatizou que não haverá negociações até o fim da agressão. As tensões persistem e as negociações sobre a libertação dos reféns estão em andamento. Com a trégua encerrada, Israel informou a OS Estados Unidos sobre sua intenção de focar na parte sul de Gaza. Não está claro se haverá outra trégua, mas com mais de 100 reféns do Hamas,
Novas negociações poderiam ser retomadas, considerando um possível acordo para cada refém liberado. Após a pausa nos combates, Israel está preparado para enfrentar uma resistência mais intensa do Hamas, visando recuperar o ímpeto perdido durante a trégua. A comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, expressou preocupações sobre a escala da devastação e instou Israel a evitar danos excessivos na próxima fase dos combates. O cenário permanece fluido, com desdobramentos geopolíticos e humanitários ainda a serem observados nesse cenário complexo e dinâmico na região. Em resumo, a IDF está empenhada em destruir o Hamas em todas as partes da faixa de Gaza, utilizando uma combinação de estratégias terrestres e subaquáticas. O foco na desativação dos túneis subterrâneos representa um componente crucial dessa estratégia, com a inundação sendo uma tática surpreendente e inovadora que visa minar as capacidades do Hamas e expor seus elementos-chave. Os Estados Unidos estão exercendo pressão sobre Israel para evitar vítimas civis em massa na próxima ronda de combates. Ressaltei o imperativo dos Estados Unidos de que a perda massiva de vidas civis e o deslocamento na escala que vimos no norte de Gaza não se repitam no sul, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em entrevista televisionada em Tel Aviv, na quinta-feira, 30 de novembro. Blinken disse que deixou claro a Israel que deve implementar planos de proteção humanitária e salvaguardar hospitais, centrais elétricas e instalações. Ele disse que Netanyahu concordou em tomar medidas para proteger os civis. Como isso se manifestará ainda não está claro. Frank Lovenstein, que trabalhou como enviado especial para as negociações Israel-Palestina no governo do presidente dos Estados Unidos Barack Obama, durante a Guerra Israel-Gaza de 2014, disse ao militar estratégico que se Israel seguir o conselho dos Estados Unidos, será uma indicação muito forte de quanta influência realmente temos sobre os israelenses. Se Israel adotar no sul a mesma abordagem militar que adotou no norte, isso poderá levar a um desacordo cada vez mais aberto com a administração Biden, disse ele, dado que os israelenses provavelmente querem evitar uma grande discórdia pública. Há uma probabilidade razoável de que tomem pelo menos algumas medidas para moderar a sua abordagem na próxima fase. Funcionários do governo Biden têm discutido com seus homólogos israelenses como proteger os civis que fugiram para o sul de Gaza. Caso as FDI ataquem a área novamente, disseram autoridades do militar estratégico anteriormente. As opções que estão sendo consideradas incluem a transferência de civis que foram para o sul de volta ao norte assim que as operações militares terminarem, disse um alto funcionário do militar estratégico. Até agora, Israel alertou os palestinos deslocados contra o retorno ao norte, dizendo que a área continua insegura. Não está claro como centenas de milhares de residentes deslocados poderão regressar ao norte, onde até metade das casas foram destruídas, mostram análises de satélite. Na sexta-feira, as FDI lançaram panfletos em Khan Younis, a maior cidade do sul de Gaza, chamando-a de zona de combate, e dizendo aos residentes para evacuarem imediatamente. Khan Younis, Rafah e as províncias do Médio no sul, abrigam cerca de 920 mil pessoas deslocadas internamente, afirma a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina, UNRWA, que estima que cerca de 1.800.000 pessoas, mais de 80% da população de Gaza, foram deslocados através da faixa de Gaza desde 7 de outubro. Gerson Baskin, um antigo negociador de reféns israelenses que já atuou como canal para o Hamas, disse que seria difícil para os habitantes de Gaza regressarem às suas casas no norte, já que a maioria desses bairros não são mais habitáveis. No entanto, ele não vê a guerra terminar sem que os militares israelenses se desloquem para o sul, especialmente para Khan Younis e Rafah. Aqui está o vídeo. Agradeço por colar no canal Maestria Estratégica. Até a próxima.